Vamos agora para a apresentação do próximo trabalho, né? Tá aí? Sim. Está posta, né? Podemos projetar? Vamos? Vivências de violência na saúde, né? Vai ser apresentada pela Vanessa Risse, né? Boa apresentação, Vanessa. Eu te aviso quando estiver faltando sobre mexer. Pô, fica à vontade. Passa aqui, né? Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Vanessa, venho de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Diferente da maioria, eu não sou uma administradora, eu sou psicóloga, mas transito com facilidade nesse ambiente a partir da minha prática docente. O artigo que eu vou apresentar para vocês é um recorte de uma dissertação de mestrado, da minha dissertação em saúde coletiva, e o título é Vivências de Violência Ocupacional no Setor da Saúde. Esse artigo ele está contextualizado nessa questão dos direitos humanos e organizações, que foi discutido hoje pela manhã no primeiro painel. Bem, para introduzir, então, eu trago alguns elementos de referencial teórico que justificam e tornam relevante a discussão dessa temática. Então, dentre as situações de violência relacionada ao trabalho, a violência psicológica tem chamado a atenção. Por violência psicológica, nós entendemos, por exemplo, o assédio moral, gestão por medo, gestão por injúria e assédio organizacional. A violência ocupacional envolvendo o setor de saúde é um fenômeno mundial, tanto que a Organização Internacional do Trabalho externou essa publicação, essa preocupação, e tem uma publicação importante do ano de 2002, onde ela estabelece algumas diretrizes no sentido de prevenir e de enfrentar esse problema, então, na área da saúde. Fenômenos como o assédio moral, que é o exemplo mais conhecido hoje acerca da violência psicológica no trabalho, tem falado um pouquinho sobre essa questão da precarização no ambiente de trabalho, da degradação das relações de trabalho. Então, o objetivo desse trabalho é caracterizar as vivências de violência no ambiente de trabalho do setor da saúde. Então, nós queremos saber se existe violência e quais são os tipos, né? Isso foi feito na cidade de Passo Fundo. Os dados foram coletados junto ao Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Passo Fundo e região. Passo Fundo é uma cidade de 200 mil habitantes e representa um polo na área da saúde, não só para o estado do Rio Grande do Sul, como também para Santa Catarina e Paraná. A intenção inicial da própria dissertação era pesquisar diretamente nas empresas, junto aos trabalhadores, mas nós encontramos muitas dificuldades para a autorização do estudo, até porque isso faria com que ficasse à mostra situações de violência, e aí nós encontramos como possibilidade, então, o próprio sindicato, que aí não tivemos nenhum tipo de dificuldade. Então, ele foi um estudo descritivo, pesquisa de campo, ele é essencialmente qualitativo, mas nós utilizamos para complementar um questionário, então por isso que eu trago essa caracterização quanto a qualitativo e quantitativo. Participaram 13 trabalhadores filiados ao sindicato, são apenas 13, nós utilizamos o critério de saturação de Minayo para chegar a esta amostra, então no momento que saturou, nós paramos. As categorias profissionais que fizeram parte, então, foram intencionalmente definidas, foram técnicos de enfermagem, auxiliares de cozinha e auxiliares de limpeza. Então, são as pessoas, os profissionais de frente que atuam nas instituições de saúde. Médicos não participaram, por exemplo, porque eles têm um sindicato próprio, que não é esse aqui dos trabalhadores da saúde. Então, nós realizamos uma entrevista estruturada e o questionário foi baseado, então, na Irigoyen, que é uma autora francesa que serve de referência para os estudos de assédio moral no mundo. A análise dos dados, então, foi qualitativa, nós utilizamos a análise de conteúdo como referência, então, por esse motivo, eu vou trazer algumas falas para exemplificar os dados que nós encontramos e alguns dados via estatística descritiva, que é oriundo do questionário. Bem,
Quanto aos resultados, então, o que é que foi que nós encontramos? Nós encontramos violência psicológica dos tipos que eu já nomeei no início, na introdução, que está ali: gestão por injúria, gestão por medo e assédio organizacional, e também encontramos assédio moral. Cabe ressaltar que o assédio moral, ele poderia estar ali junto com os outros. No entanto, a nossa opção de mostrar em separado é justamente por uma questão de confusão que acaba acontecendo hoje no dia a dia das organizações, que é ver assédio moral em tudo, né? Então, tem algumas questões que não são assédio moral, mas são outros tipos de violência psicológica. O assédio moral, ele tem algumas nuances, algumas características bem específicas que o distinguem dos outros tipos de violência psicológica, então é por isso que eu apresento eles de maneira separada. Bem, gestão por injúria, então, são aquelas situações em que os trabalhadores são expostos a situações violentas, são humilhantes, mas elas podem ser esporádicas, elas não precisam se revestir de repetitividade, que é um dos critérios do assédio moral. Essa fala ela ajuda bastante a gente entender o que é. É uma fala de um trabalhador. Aconteceu comigo, me chamar a atenção na frente dos colegas, xingar, dizer palavrões, como digo, um abuso de autoridade. Tipo assim: eu mandei você calar a boca, cala a tua boca, idiota. Já pensou? Então, é um exemplo do que é a gestão por injúria, né? Que é injuriar o trabalhador. Depois, a gestão por medo. São processos de intimidação que se faz ao trabalhador para que ele possa apresentar o comportamento desejado pela organização. Por exemplo, o número de funcionários, em vez de aumentar, diminui. Tem dias que ainda saem ajudar nos outros postos. Então, às vezes, é complicado dar conta de tudo, mas é bom dar conta, porque como eles ameaçam, está cheio de gente querendo o nosso lugar. Então, é essa a ameaça. Ou tu trabalha nesse ritmo, nessa sobrecarga, sob essas condições, ou tu vai sair porque tem gente para entrar no teu lugar. Esta é a gestão por medo. E o assédio organizacional, ele se difere do assédio moral na seguinte maneira: são aquelas situações em que os alvos são indefinidos. Então, eu vou colocar uma situação para o trabalhador onde o meu objetivo é simplesmente criar uma adesão às normas e às metas a serem alcançadas. Então, eu lanço alguma coisa no sentido de que ele cumpra as metas. Se ele não cumprir, ele vai passar por algumas situações que são vexatórias, mas isso é para todo mundo. Por exemplo, aquelas situações muito comuns em instituições bancárias. Se fazem rankings daqueles que conseguem atingir as metas. Aqueles que não atingem, por exemplo, vão para um cartaz, onde todos enxergam, e aí tem, por exemplo, aquele que vai com a figurinha do palhaço, ou vai com a figurinha da tartaruga ao lado, né? Então, é uma maneira de expor, é assédio organizacional, porque eu não quero prejudicar o trabalhador. O que eu quero é que ele cumpra a meta. Então, eu ridicularizo ele para que ele cumpra aquilo que é estabelecido. Então, por isso que é assédio organizacional e não assédio moral. Assédio organizacional, quem traz essas definições muito claras é Sobol, que é uma pesquisadora brasileira. Então, aqui tem um pequeno exemplo que pode ajudar um pouquinho na questão do assédio organizacional, que é o que eles trouxeram. Nós tivemos um treinamento, né, com um advogado do hospital, dizendo que não é mais para fazer a evolução. Você não tem que relatar o que acontece no teu plantão, e sim o que a empresa quer que você coloque. Só o básico do básico. E daí eles vão criar um livro preto, em separado, para você colocar as coisas como aconteceram realmente. A evolução verdadeira. Daí nós perguntamos na reunião: mas esse livro tem valor? Não. Só que ele falou de vários casos que o hospital está sendo obrigado a indenizar as famílias por erro médico. Você fica sem armas. É uma faca de 2 gumes. Porque se eu sigo a ética da minha profissão, eles pegam a minha informação verdadeira e podem perder o processo e eu perco o emprego. E não arrumo emprego em Passo Fundo e em toda a região. Eu acho que isso é uma agressão moral, ética, é uma humilhação. Então, é um exemplo claro disso que eu acabei de colocar, do assédio organizacional. Ainda, ele demonstra uma estrutura organizacional articulada de forma a construir uma política de abusos como uma forma de gestão que objetiva o controle e o aumento de produtividade. Os alvos são indefinidos. Tem uma situação que é bastante conhecida, porque foi a meios de comunicação, de uma indústria de bebidas, uma grande indústria, em que se faz a convenção dos vendedores
E aí se divulga, então, os vendedores campeões nas vendas e aqueles que não atingiram as metas de vendas. E aí, num auditório como esse, o sujeito foi chamado à frente, né? Teve que vestir uma fantasia e fazer gestos obscenos e tudo mais na frente dos colegas, né? Então, isso é assédio organizacional. Quer dizer, se você não quiser ser ridicularizado, venda e atinja a meta. Bem, quanto ao assédio moral. Eu disse, então, que o assédio moral tem algumas características bastante definidas. São as que eu vou apresentando nesses quadrinhos amarelos e embaixo um exemplo de uma fala que foi originada da análise de conteúdo. Então, em primeiro lugar, para ser assédio moral, tem que ter uma conduta considerada humilhante, vexatória, enfim. Aqui é um exemplo. Então, eles ficam assim, os colegas. Ai, meu Deus, quando é que ela vai andar? Mas que pamonha. Não serve para enfermagem. E isso eu percebo que é para mim, tanto que um dia um paciente viu isso e comentou comigo. Eu me sinto isolada, eles não me convidam para lanchar com eles, não conversam direito comigo. Já aconteceu comigo do médico chegar e dizer para mim, mas tu é burra mesmo, eu vou costurar teus dedos porque você não vale nada. Esse aqui, inclusive, é um caso de assédio que vem de dois lados, tanto de colegas quanto de superior hierárquico. Precisa se revestir de habitualidade para ser considerado assédio moral. Habitualidade significa que não pode ser uma ação esporádica. Não é algo que acontece lá de vez em quando. Aquilo tem que ir se repetindo no tempo, né? Até porque, senão, qualquer situação um pouco estressante que tenha no dia a dia, nós vamos chamar de assédio moral e não é essa a questão. Faz uns 8 meses que eu percebo essas coisas comigo e eu quero trocar de setor, que é essa pessoa anterior, então já são 8 meses. No início das pesquisas, a literatura trazia que para se considerar assédio moral precisaria ter 6 meses de condutas vexatórias. Isso hoje está eliminado, não se pensa mais assim, porque nós não podemos esperar 6 meses para dizer que alguém está sendo vítima de assédio moral. Até porque, exposto 6 meses a determinadas situações, dependendo do grau, a pessoa já adoeceu, já se matou, né? Que nós temos casos na literatura de suicídio, enfim. Pessoalidade. A pessoalidade é aquele critério em que essas práticas humilhantes são dirigidas a uma pessoa ou a duas, pode ser um grupo, mas são para aquelas pessoas. Não é um alvo indefinido como no assédio organizacional. Eu vou humilhar João ou João e Maria. É para eles e vai ser para eles. É consciente. Um exemplo, eu já vi que o negócio é comigo. Eles, médico e colegas, vêm sempre para cima de mim. É como se eu fosse a única burra e lerda, que é o que me dizem ali. É muita pressão para cima de mim. Eu acho que eu não sou querida ali nesse setor. Antes fosse só uma questão de não ser querida, né? Bem, intenção de prejudicar. Tem que ter a intenção de prejudicar alguém. Como que o assediador prejudica a pessoa? Ele prejudica no sentido de que ele quer alguma coisa com aquilo. Ou ele quer que essa pessoa peça demissão, ou ele quer provocar a demissão para que ele tenha justificativas para demitir ela. Enfim, ele quer que suma da frente dela de alguma maneira. Eu acho que ela está fazendo tudo isso porque ela quer que eu saia do hospital. Só pode ser isso, né? Então, aqui, a própria fala do trabalhador mostra que ele começa a se dar conta que é banir essa pessoa daquela empresa, daquele trabalho. E o limite geográfico, que é o mais simples, né? Essas ações elas precisam acontecer no limite das relações de trabalho. Então, ela vai acontecer ou entre colegas, ou entre superior hierárquico e colegas. Eu, assim, em relação aos colegas, eu me dou com todos, eu procuro manter harmonia no meu ambiente de trabalho, mas isso que aconteceu eu guardo para mim. Então, isso aqui prova que é no próprio local de trabalho que acontecem as coisas descritas pela pessoa. Aqui eu trouxe alguns outros dados, e aí a maioria são oriundos do questionário que eu usei no sentido de complementar, né? Os agressores, 100% das situações de violência psicológica e de assédio moral tiveram como protagonista o superior hierárquico. Então, mesmo que tenha tido também colegas, sempre teve o superior hierárquico como a pessoa que destrincha, enfim, as ações de assédio sobre o trabalhador. Os comportamentos assediadores mais comuns descritos por essa população que fez parte do estudo foi quase 70% atribuir erros imaginários às vítimas, ou seja,
A pessoa, na verdade, não erra, mas eu digo que tu erra. Solicitar trabalhos urgentes sem nenhuma necessidade em 61,53% das situações. Quer dizer, não é prioritário, mas eu faço que fique prioritário, que é justamente para atrapalhar a rotina, o planejamento e a organização. Fazer circular calúnias, com 61,53% também, e na mesma percentual, insinuar ou fazer circular que a vítima tem problemas familiares ou mentais. Aquelas típicas expressões que fulana é louca, que fulana é mal amada, enfim, esse tipo de coisa. Conclusões. Bom, a partir do momento em que se constata que a violência psicológica, seja ela assédio organizacional, moral, gestão por medo, enfim, é algo presente nesses profissionais de saúde que foram sujeitos da pesquisa, nós começamos a pensar algumas coisas, né? Primeiro, a violência ocupacional, nas suas mais diversas formas, configura-se como violação dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente, que é o que nós discutimos hoje pela manhã. Nessas situações estão comprometidos os resultados organizacionais positivos e a saúde dos trabalhadores. Questiona-se o papel dos gestores e dos programas de humanização, considerando esse dado de 100% dos superiores hierárquicos como agressores, é importante se pensar nisso. Que estilo de liderança nós estamos cultuando nessas organizações, e também dos programas de humanização. As instituições de saúde têm programas de humanização, que não é humanizar apenas o atendimento, mas é também humanizar as relações de trabalho. E no momento em que se constata esse tipo de situação que acontece, é, no mínimo, para se parar para pensar de que maneira está sendo trabalhado a humanização. A real magnitude do problema da violência no trabalho ainda é desconhecida, contribuem esses autores, e as pesquisas recentes mostram que o quadro atual representa só a ponta do iceberg, considerando principalmente os reflexos nocivos que tais condutas são capazes de causar na saúde das vítimas, para o serviço de saúde, para a sociedade e para as organizações. Que as referências foram utilizadas somente na apresentação. Por aí eu encerro. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, está à disposição, então, os e-mails. Eu sou professora da Escola de Psicologia da Faculdade MED de Passo Fundo e coordeno o MBA em Gestão de Pessoas. Obrigada.